Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Assunto do momento, Copa do Mundo. Assunto do momento na Copa do Mundo, Brasil e México. De um lado você tem uma camisa tradicional, extremamente técnica, tem até um tom de superioridade no campo do futebol, mas essa própria superioridade pode afetar o desempenho em campo. Do outro lado você tem o Brasil. zoeira. Do outro lado você tem o México, cara? O México, ele apresenta sempre aquele futebol que a gente espera que vai acontecer alguma coisa, e é um futebol surpreendente. Surpreendente porque ele é muito imprevisível. O México pode chegar contra o Brasil, fazer um bom jogo, estabelecer uma excelente marcação, anular os principais craques brasileiros e fazer um gol numa falha da zaga. Ou talvez até permanecer no contra-ataque, fazer um segundo gol. Poderia ganhar do Brasil por 2-0. Ao mesmo tempo, o México pode apresentar uma pipocada geral e tomar 5 do Brasil. O México, ele é totalmente imprevisível nisso. Eles não respeitam uma coisa essencial para time competitivo, que é regularidade. Eles ganham um jogo, perdem outro. Eles não mantêm o mesmo padrão de atuação seguidamente. Então é complicado você analisar futebol de time que não tem base, cara. Hoje eles ganham de 4-0 de uma seleção como a Alemanha, por exemplo. No outro jogo eles perdem de 3-0 de uma seleção como o Panamá. É um negócio meio louco você falar do México. Mas o México sempre vai bem contra o Brasil, tá? Se você olhar a história, os últimos confrontos, o México tem um bom desempenho contra o Brasil. Se bem que o Brasil não está tendo um bom desempenho contra ninguém, excelentemente, assim, falando, aquele jogo vistoso, bonito. E o que eu posso falar do Brasil e México, sem ser futebol, que todo mundo fala? Bom, tem uma coincidência interessante entre Brasil e México, que é o calendário eleitoral. No mesmo ano que o Brasil escolhe o seu presidente, uma boa parte do seu Congresso, o México também faz isso. Na verdade, o México já fez. Já promoveu suas eleições, já está definindo o seu quadro de classe política para o restante do ano aí, ou dos próximos anos. E o Brasil ainda está se preparando para passar por esse processo. Um processo perigoso, no caso. Quem ganhou lá no México foi um cara totalmente de esquerda. Fugiu ao padrão. Enquanto vários dos paizinhos que vêm sendo afetados pela mídia manipuladora de pato, e eles vêm elegendo seus candidatos de direita, de extrema direita, lá no México ganhou um cara de esquerda. E não é um fenômeno, não é uma coisa assim totalmente espetacular. Simplesmente é porque já tinha um cara de direita no poder, fez um monte de merda. E agora é a vez da esquerda, a esquerda de verdade no poder. Ou pelo menos o discurso de esquerda. O discurso do cara lá, do presidente do México, que ganhou as eleições, muito com base no desapontamento do povo com a direita no poder, é um discurso contrário ao que estava lá, cara. É um discurso de reestatizar, aquele monte de privatização que o presidente antigo fez. Ele tem um projeto político de fazer um recall da classe política. Recall é fazer uma espécie de reforma. Ou seja, se o político não representar, como disse lá na sua campanha, se ele não fizer o prometido, se ele não corresponder às expectativas dos eleitores, ele pode ser substituído. Eu acho isso aí muito interessante para um projeto democrático de revolução popular de verdade. O político ele não tem que ter essa segurança, essa estabilidade que eles têm hoje. Eu ganho, prometendo, mentindo, enganando, comprando, depois eu fico 4 anos. 4 anos sem precisar fazer nada do que eu falei, mas juntando grana para fazer tudo de novo, para me reeleger, mentindo, enganando, comprando. E esse negócio do recall, se o povo de repente ficar insatisfeito com a atitude do cara, como por exemplo salvando um presidente corrupto, como é o caso aqui do Brasil, não tem que esperar outra eleição para tirar o cara. É porque eles não fazem isso na véspera da eleição. Na véspera da eleição ele vira um cara bonzinho, legal e tal. E é o seguinte, deu mancada pro povo, sai fora. É muito interessante esse negócio de recall. E o presidente do México, que entrou lá agora também, ele fala muito de políticas sociais, cara. Nossa, de esquerda falando de social. Quando eu falo de política social, seu retardado pato, eu tô falando do cara que fala de educação, de saúde, de segurança. Eu não estou falando que o cara vai estabelecer o comunismo ou o socialismo que você tanto odeia. Não, ele vai tratar o povo, cara. Que se ele estabelecer, mas vai vir com o negócio de bolsa. E daí que ele vai trazer uma bolsa para quem precisa? Eu tenho tanta raiva de povo, de gente
Mas negócio de bolsa. Eu sei, dá para ser distorcido, manipulado todo o processo, criar aquele monte de aleijado social, como o PT fez aqui. Mas é o seguinte, você é contra, né? Você dá uma merrequinha lá de R$100 para alguém poder comprar um arroz e um feijão? Alguém que está passando fome? Mas aí ele não trabalha. Cara, esse cara já trabalhou. Se ele não trabalhou, o pai dele trabalhou, a mãe, a avó, o vô. De alguma forma ele já contribuiu para, quem sabe, né, alguém lá em um projeto dar algum tipo de retorno para ele. Porque a vida inteira ele não teve a educação, que ele pagou por ela, a saúde, a segurança. E aí você dá uma merreca pro cara lá, uma esmolinha pro cara comprar o que ele acha que é mais necessário para ele sobreviver. Nossa, eu sou contra. Você é contra porra nenhuma, cara. Você é um idiota. Né? Você paga também. Você merecia, você que critica a Bolsa Família, você merecia. Olha o tanto que você paga de imposto e não tem nada em troca disso, seu idiota. Nada. Mas pelo menos você tem condições, né? Você teve uma oportunidade de gerar uma renda suficiente para sobreviver. Para pagar a sua internet, comprar um celular bom, ter um carrinho, ter uma casa, ter tempo para ficar reclamando aqui no YouTube. Que bom que você teve essa oportunidade. Tem gente lá do meio do mato lá que não tem isso não, cara. E a Bolsa Família não é sustentar aquele povo lá de maneira como sustenta você. A renda não é a mesma. Né? O cara tá recebendo uma esmolinha, cara, é R$100, R$150, é alguma coisinha para ajudar aquele povo que não tem nada. Você gastar isso na sua conta de telefone, tá reclamando do cara lá, mano. A gente ser idiota, cara. Né? E que ele estabeleça lá 300 mil bolsas sociais para o povo lá. Que ele estabeleça bolsa para toda a população do país dele. O Brasil também tinha que fazer isso. Tinha que ter bolsa microempresário, tinha que ter bolsa estudante, tinha que ter bolsa, né, gente que está em dificuldade, tinha que ter bolsa para tudo. Olha o tanto que a gente é assaltado por esses canalhas aí. Mas, nossa, entrou um presidente de esquerda, na verdade um de extrema esquerda no México. Ele só entrou porque a direita fez um monte de merda lá. E aí ele fala isso, né? O discurso é esse: reestatizar, para desfazer a merda das privatizações. Ele fala do recall, substituir a classe política que não tiver o desempenho desejado pelo povo. E aí fala de políticas sociais. Bom, se comparar aqui com o Brasil, nesse momento, quem está no poder lá, né, através dos esquemas deles, né, dos golpistas, né, o cara faz exatamente o contrário disso. É uma política de estabelecer, né, o fim das estatais, né, transferindo tudo para a iniciativa privada, de preferência iniciativa privada estrangeira, que é para o recurso não ficar de forma alguma circulando aqui no Brasil. Né? Você faz uma reforma trabalhista que é para prejudicar o povo, ou seja, contrária à política social. Você congela os investimentos do Brasil em áreas essenciais sociais, como saúde, educação e segurança, fazendo uma PEC do teto dos gastos. Então, quem está no poder hoje está tranquilo no que está. Vamos estabelecer um monte de esquema, de mecanismos jurídicos e políticos para proteger a classe política, para manter os mesmos caras no poder sempre, para impedir que surjam novas lideranças populares. Vamos atacar qualquer um que venha falar em nome do povo, em nome do social. Esse cara é socialista, comunista, de esquerda, é um mal para o Brasil. E às vezes o cara está defendendo o seu direito, a sua necessidade, mas você odeia ele sem saber nem porquê, cara. Porque alguém mandou. E outra, o perigo que o Brasil corre ainda é pior do que o do México. Pelo menos os caras estão tentando, mudaram radicalmente, tiveram coragem para isso. Aqui no Brasil não, a gente vai piorar. Já tá ruim agora com esses neoliberais no poder, vamos colocar a extrema-direita do Bolsonaro lá. Vamos colocar os evangélicos para administrar o Brasil. Aquele bando de pastor safado, vagabundo, corrupto. Vai ser uma maravilha de administração. Pelo menos os patos vão ficar bem encantadinhos lá, rezando em nome do Deus deles. Vai saber qual Deus que é. Vamos liberar estatal. Que estatal? Negócio de público, cabide de emprego, corrupção, desvio de dinheiro, prejuízo para o povo. Vamos dar para o estrangeiro. O estrangeiro sabe administrar melhor. Pelo menos ele vai fazer alguma coisa com o recurso obtido lá no país dele, lá pro povo dele. Que se dane você. Vira escravo aí. Vamos radicalizar a reforma trabalhista. Vamos fazer como o Bolsonaro fala. Você tem que escolher entre direito e emprego. Você não pode ter as duas coisas como já aconteceu no passado no Brasil. Ou você vai ter todos os direitos trabalhistas garantidos pela lei, ou você vai ter que ter emprego. É um dos dois só, não pode os dois. Os dois é uma injustiça, os dois não dá. Não trabalham junto na extrema-direita no poder. Mas, mano, é um lixo. O Brasil é foda, cara. Enquanto o cara lá do México, tá lá já com o discurso pronto, extrema-esquerda, já falou que vai bater de frente com o Trump, na guerra comercial que o Trump estabeleceu com o restante do mundo, o Brasil tá querendo colocar no poder um cara que é lacaio dos Estados Unidos, que foi lá pedir a benção pro papai Trump.
que tem o Trump como um herói. Não, neoliberal. Que porra de neoliberal, cara? O Trump não é neoliberal porra nenhuma. O Trump é um nacional socialista. Antigamente chamavam isso de nazista. Ele defende lá o povo dele, protecionismo pro governo dele. Neoliberal é pros otários que sustentam o esquema deles lá. Vamos estabelecer o neoliberalismo no Brasil, saquear aquela porra toda e não pagar nada. Aí sim, vai lá nos Estados Unidos pregar o neoliberalismo, seu otário. Mas vai ter Brasil e México, né? Pra que eu tô falando tudo isso? Vamos assistir futebol, é mais da hora. Mas eu gosto de esporte, eu gosto, particularmente eu gosto. Aqui é o Cidadão X. Tem hora que eu viajo nessas ideias, cara.